Da mesma forma que a gente fez nas últimas lives, eu acho sempre importante a gente começar localizando geograficamente o assunto que a gente está falando e trazendo o contexto histórico, porque a partir disso a gente consegue tanto entender o que está sendo discutido agora e projetar para frente o que pode acontecer. Queria pedir a você, Radamés, para trazer um breve contexto histórico da questão para a gente, de Cuba como país e também do que aconteceu e de como a gente chegou ao conflito. Vamos começar então compartilhando a tela aqui rapidinho para mostrar no mapa a localização de Cuba. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo sim. Beleza, beleza. Então, Cuba fica aqui ao sul da Flórida. É uma ilha, obviamente, isso suponho que todos saibam. Fica a parte mais ao sul da Flórida, são as Ilhas Key, fica só a 150 quilômetros aproximadamente, e Miami, 360 quilômetros. Então, são lugares para onde muitos cubanos conseguem fugir de barco e tal. E falando então sobre Cuba, eles tiveram a Revolução nos anos 50, foi governada por Fidel, Che Guevara, enfim, pelos comunistas, é governada pela família Fidel, enfim, desde os anos, acho que 59, se eu não me engano, que terminou a Revolução. Foi uma peça central na crise dos mísseis, em 62, com a Rússia no auge da Guerra Fria, momento crucial em que a Rússia queria instalar mísseis na ilha. O governo norte-americano bloqueou o acesso, enfim, teve um momento de muita tensão na região. Momento mais próximo, dizem, de uma escalada nuclear. Nos anos 2000, ainda no início do século 900, na verdade, os Estados Unidos se apropriaram de uma faixa de terra que fica ao sul da ilha. Vou compartilhar a tela aqui mais uma vez. Que é a Baía de Guantánamo, famosa Baía de Guantánamo, que ganhou mais relevância durante a Guerra ao Terror, que os Estados Unidos começaram em 2003. E aqui, fica nessa região aqui, essa baía, realmente, que é onde os Estados Unidos tem bases militares, tem prisões e tudo mais. É uma área muito famosa pela detenção dos supostos terroristas, ou enfim, muita gente foi detida no Oriente Médio e enviados para essa ilha. Tem muitos casos de tortura, de não terem tido julgamento adequado. Enfim, aí entra numa série de discussões de direitos humanos e etc. Mas os Estados Unidos mantêm, então, o controle dessa faixa, que tem aproximadamente 115 quilômetros quadrados. E um fato curioso que eu vi hoje à tarde, achei interessante, é que nos anos 60, tanto os Estados Unidos quanto Cuba instalaram aproximadamente 55 mil minas terrestres para que não tivesse invasão nem de um lado nem do outro. Supostamente os Estados Unidos já desminaram o território dentro da área norte-americana, mas essas minas ainda estão presentes no território que pertence a Cuba. Então, esse é um detalhe interessante que, obviamente, essa ilha, em algum caso de conflito, alguma operação, ela seria muito importante para os Estados Unidos, mas, então, ela é uma região altamente perigosa, no caso, para uma ofensiva terrestre norte-americana.
Eles supostamente já desminaram a região, mas eu é que não vou passear por lá para ter certeza, né? Melhor Então, não. da mesma forma que o Laos e o Camboja, eu que não me arriscaria. Eu vou, antes de eu passar para o Felipe, eu queria só fazer voltar um pouquinho antes, para falar um pouquinho, bem brevemente, da independência de Cuba. Cuba foi uma colônia espanhola durante muitos anos, e no final do século XIX, com o apoio norte-americano, eles conseguiram a independência. O negócio é que esse apoio norte-americano veio o strings attached, que eles chamam, em que os Estados Unidos praticamente instalaram um governo fantoche de um autoritário do Fulgêncio Batista, que foi quem veio a ser derrubado pelo Fidel Castro no início dos anos 50. Início não, desculpa, no final dos anos 50. Então, mesmo antes da reaproximação com a União Soviética, a questão já era controversa. Os Estados Unidos já tinham uma certa rusga com Cuba por eles terem tirado dali um governante que era apoiado por Washington. E justamente por isso, eu acho agora legal a gente passar para entender melhor como se deu a relação de Cuba depois que foi estabelecido o governo de Fidel Castro com as demais potências. Isso foi, se não me engano, em 1959, e a gente já vivia ali praticamente o auge da Guerra Fria, apesar da Guerra Fria ter tido certos auges de temperatura ao longo dos mais de 50 anos. O Radamés citou a crise dos mísseis, e de fato provavelmente foi o mais perto, junto com a Guerra da Coreia, em que a gente chegou de uma segunda ofensiva nuclear.